crianças, então nós voltamos aqui na nossa aula de matemática hoje, né? Quarta-feira nós vamos fazer o livro SES de matemática. Antes eu gostaria que vocês pegassem essa apostilinha aqui, olha, porque tem as orientações aqui, né? Do que nós vamos precisar. E algumas das atividades do livro nós iremos responder aqui, ó. Então, por isso que tem que pegar essa apostilinha aí e ficar em mãos, combinado? Então, agora nós vamos abrir lá na página 28 do livro de vocês aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre números e mais números. É a unidade 2 que nós vamos dar início. E aqui eu vou ler com vocês e conversar um pouquinho sobre essa abertura aqui, olha. Então, vamos lá. Em 2020, a população estimada da cidade de São Paulo era de mais de 12 milhões de pessoas. Então, veja bem, né? 2020, né? A população aqui era de mais de 12 milhões. A frota de ônibus da cidade de São Paulo transportou mais de 8 milhões de passageiros no último dia útil de fevereiro de 2020. Então, veja aqui, né? A frota de ônibus aqui da cidade de São Paulo, mais de 8 milhões de passageiros no último dia útil de fevereiro. Aqui nós temos o metrô, né? O metrô da cidade de São Paulo, e transportou em média 5 milhões de passageiros por dia. Olha, então mais de 5 milhões de passageiros utilizam o metrô do estado de São Paulo, né? Da cidade de São Paulo. E como que será que vocês vão me perguntar assim, mas professora, eles contam as pessoas de uma por uma para saber, né, quantas pessoas? Não, gente, né, porque lá no metrô tem as catracas, né, que os passageiros passam pelas catracas de ônibus e de metrô e é feita a contagem através dessas catracas, né? Então, é importante, né, a gente ter essa análise aí, essa estimativa aí para saber quantas pessoas estão utilizando os transportes públicos. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre esses números, né, com maiores. E aqui, olha, eu vou ler para vocês essa informação aqui da página 30 aí, prestem atenção, que depois nós vamos para a apostilinha responder algumas questões. Então, em 2020, a cidade de São Paulo tinha uma população aproximada de mais de 12 milhões de pessoas. Então, só na cidade de São Paulo, 12 milhões de pessoas. Para transportar essas pessoas todos os dias, todas as linhas de ônibus eram operadas por máquinas privadas, sob a gestão de São Paulo Transportes S.A. O sistema de transporte era operado por consórcios formados por empresas para atender ao subsistema local e estrutural. Eram mais de 14 mil veículos em mais de 1.300 linhas. Em julho de 2020, a rede metroviária da cidade de São Paulo era composta de 6 linhas, totalizando 101,100 quilômetros de extensão e 89 estações, por onde passavam mais de 5 milhões de passageiros diariamente. Então, olha, gente, esses números até assustam, né? Olha quantas pessoas usam o metrô, né? A linha de ônibus aí, metroviária da cidade de São Paulo. Muitas pessoas. Para nós conhecermos um pouquinho mais os números, né? Nós não vamos fazer nem essa atividade A, nem a B, nem a C, e sim a atividade da apostilinha de vocês aí. Vamos conhecer um pouco mais sobre os números aqui, ó. Então, depois que vocês terminarem a leitura aí, vocês farão novamente, né, da página aí 30 que eu acabei de fazer para vocês, vocês vão escrever alguns números que eu deixei aqui para vocês, que aparecem lá na atividade, esses números por extenso, né? Então, eu quero, né, que vocês olhem aí e escrevam eles o nome por extenso de cada número. Nessa atividade B, vocês irão fazer ao contrário, né? Aqui está o nome de alguns números que aparecem aí na apostila de vocês, na abertura da unidade, e vocês vão colocar o número para mim aqui, né? Que número que representa essa escrita, que número que representa essa outra e assim por diante.
Para facilitar a leitura, a atividade aí de vocês, eu trouxe aqui um Você Sabia na página 31, que nós vamos ler o Você Sabia, para vocês poderem analisar melhor como faz essas atividades. Então, vamos lá. Na página 31 tem esse Você Sabia aqui, ó, que é o seguinte: você sabe ler e escrever números que representam grandes quantidades? O que vocês me dizem? É meio complicado às vezes, né? A gente fica um pouco com dificuldade em alguns números grandes aí, né? Então, nós vamos observar esse quadro aqui a seguir, que vai nos ajudar a leitura, né? Desses números. Então, vamos lá, olha, aqui, ó, tem o 1000, né? 1000. Tá vendo que os números, eles são agrupados de 3 em 3, depois um pontinho? Então, reparem isso, ó, gente, o número 1000, ó, eu agrupo de 3 em 3, né? Depois um pontinho, o número atrás do zero. O 10.000, ó, 1000, 10.000. Agora o 100.000, ó, olha lá, tá? 100.000, 100.000. 1.000.000, 3 zeros, porque aqui é a casa, né, da milhar, né? Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, depois vai para 1.000.000, tá vendo? Aqui, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, 10 bilhões, 100 bilhões e 1 trilhão, tá? Então, eu trouxe para vocês, né, para vocês observarem, tirarem as dúvidas na hora de fazer a atividade, como é a escrita desses números aí em quantidades grandes, em grandes quantidades, né? E agora nós vamos para a atividade 2, né? Essa atividade aqui, ó, nós vamos analisar esse mapa aí, a localização geográfica dele, de alguns municípios do estado de São Paulo. Então, aqui, ó, esse mapa aqui representa todo o estado de São Paulo. Aqui dentro estão todos os municípios que pertencem ao estado de São Paulo, né? Inclusive, São Pedro do Turvo está aqui dentro. E aqui, olha, tem o mapa do Brasil. Por que que eu tenho o mapa do Brasil? Porque aqui, olha, se a gente olhar mais de pertinho um pouquinho, vocês vão ver, deixa eu arrumar aqui, porque tá meio com sombra aqui. Vai lá, melhorar aqui. Tá vendo esse vermelhinho aqui, ó? Esse vermelhinho aqui é o que representa o estado de São Paulo. Então, onde tá esse mapa verde aqui, ó? Ele está aqui, ó, localizado aqui no mapa do Brasil, né? Veja bem, ó. É o mesmo desenho, se vocês olharem de vocês aí, vai dar para ver com mais nitidez. Então, esse estado aqui representa um pedacinho do Brasil. E aqui nós temos, né, alguns municípios que ficam aqui dentro do estado de São Paulo, né? E também como Ribeirão Preto, São Paulo, Marília, Bauru, Borá, Campinas, Limeira, vários municípios aqui, certo? E aqui eu tenho a Rosa dos Ventos, que é um instrumento de localização dos mapas, que depois nós vamos falar mais pra frente, tá bom? Então, vocês vão observar esse mapa aí, certo? E agora, nós vamos olhar essa tabela aqui, olha, para responder as questões abaixo. Veja bem, esta tabela mostra a população estimada desses municípios de 2020, em 2020. Então, eu tenho lá dentro do mapa, eu tenho Bauru, Borá, Campinas, Dirce Reis, Guarulhos e todos esses outros. E aqui eu tenho a população estimada de cada município, correto? Certo? Aqui eu tenho a fonte que foi retirada, né? E agora eu quero que vocês, olhando aqui nessa tabela, vocês observem qual dessas cidades tem a maior população,
né? Tem maior população. Qual dessas cidades? Na letra B, quais cidades tinham em 2020 mais de 1 milhão de habitantes? Se não lembra como é 1 milhão, vai voltar lá e olhar aqui, ó lá, ó. 1 milhão de habitantes. Qual será dessas cidades aqui tinham mais de 1 milhão de habitantes? Se está perguntando quais, quer dizer que é mais do que uma, tá, crianças? Prestem atenção nessas perguntas. E aqui, quais cidades tinham em 2020 menos de 600 mil habitantes? Então, vai olhar aqui novamente e procurar e colocar aqui para mim. Quais é mais do que uma? E quantos habitantes aproximadamente a cidade de São Paulo tinha em 2020? A mais que a cidade de Campinas. Então, quantos habitantes aproximadamente a cidade de São Paulo tinha em 2020 a mais que de Campinas? Então, vocês vão ver aí quantos habitantes. Vão ter que fazer um cálculo aí, crianças. E agora, essa aqui, para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, nós vamos olhar esse edifício aqui, que é o edifício Copan, na cidade de São Paulo, mostrado em fotografia aí a seguir. Esse edifício aqui, só nesse edifício, tem 1.160 apartamentos distribuídos em 6 blocos, com 2.038 moradores, certo? Então, veja aí. Esse edifício aqui tem 1.160 apartamentos distribuídos em 6 blocos, com 2.038 moradores. Agora, vocês vão responder a seguinte questão: quais cidades têm número de habitantes menor que o edifício, que os moradores do edifício Copan? Qual dessas aqui, ó? Vou ter que olhar aqui. Qual cidade daqui que tem menos habitantes do que esse edifício? Porque aqui é só um edifício, aqui são cidades, igual São Pedro, Ourinhos e por aí vai. Então, tem cidades aqui que tem menos moradores do que esse edifício. Qual será que é? Quais será que são? Vocês vão responder aí para mim, analisar aí. Esse outro, a letra B, né? A letra B. Quantos edifícios como o Copan seriam necessários para abrigar toda a população estimada em 2020 de Marília? Então, quantos edifícios iguais a esse seria necessário para abrigar a população de Marília? Tá? Vocês vão fazer o cálculo aí para mim, combinado? E agora, crianças, vocês vão fazer aqui, ó, terminar a atividade aí vocês vão terminar a atividade para mim fazendo essas continhas aqui, armando, né? Armando a continha, certo? E resolvendo para mim. Por favor, não façam na calculadora. É importante que vocês treinem bastante, né? Como que arma, treinem bastante aí a memória para fazer essas contas, tá bom? Conte várias vezes que for necessário. Use a tabuada se precisar, né? Porque tem aí uma continha aqui de vez, ó, 2 continhas de vez. Usa a tabuada, faz certinho aí os cálculos para depois ficar bem craque na hora que voltar para a sala de aula, tá bom, crianças? Conto com a colaboração de vocês. Estudem bastante, façam bastante leituras, que logo a gente vai estar junto novamente, tá bom? Beijo, fica com Deus e tchau, tchau, crianças!